A oração insana de São Miguel Arcanjo, reze agora e transforme sua vida. Em uma noite sombria, onde as estrelas pareciam tremeluzir como se estivessem alertando sobre um grande desastre, um antigo templo no coração da cidade foi banhado por uma luz estranha e pulsante. Era como se o próprio céu estivesse aberto e, no meio dessa claridade, uma voz ecoava poderosamente, convocando fiéis a uma oração que, diziam, poderia mudar suas vidas para sempre. A figura de São Miguel Arcanjo, com suas asas enormes e armadura reluzente, flutuava na escuridão, emanando uma aura de proteção inigualável. Histórias de pessoas que haviam se deparado com milagres inexplicáveis começavam a circular, e cada relato era mais fascinante que o anterior. Uma mulher curada de uma doença terminal, um homem reencontrando seu amor perdido, e, até mesmo, uma criança que antes não falava, agora recitava as palavras da oração como se fossem parte de sua alma. Era de arrepiar, mas, como sempre, as sombras não estavam longe. Rumores sussurravam sobre aqueles que se opuseram a essa poderosa invocação. Diziam que existia uma seita obscura, um grupo que usava a própria oração como porta para forças malignas. E o que parecia ser um milagre poderia rapidamente se transformar em um pesadelo. O medo se espalhava pela cidade como um incêndio, deixando a todos inquietos, com a sensação de que o perigo estava mais perto do que se imaginava. Rei, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I the hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you are there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Enquanto muitos eram atraídos pela ideia de transformação, outros começaram a se questionar: a oração realmente tinha poder ou era apenas uma ilusão criada pela esperança desesperada? As reuniões começaram a ficar tensas, e a cidade se dividia em crentes fanáticos e céticos apavorados. Entre eles, uma jovem chamada Clara se sentia pressionada. Ela tinha visto a mãe de seu melhor amigo ser curada, mas, ao mesmo tempo, um nó na garganta a impedia de se render completamente. Todos os olhos estavam voltados para ela, quase como se esperassem que a decisão dela pudesse influenciar o destino da cidade inteira. E então, em uma noite cheia de tempestade, Clara decidiu que precisaria descobrir a verdade por conta própria. O que realmente aconteceria se ela fizesse a oração de São Miguel Arcanjo? Com coragem e medo entrelaçados, ela se preparou para o que estava por vir, mal sabendo que sua resposta poderia abrir as portas para algo muito maior do que ela poderia imaginar. A noite estava carregada de uma tensão palpável quando Clara decidiu entrar no antigo templo. As paredes de pedra pareciam sussurrar segredos antigos, e a luz estranha que irrompia do altar iluminava a sala com um brilho místico. O cheiro de incenso misturava-se ao ar frio, proporcionando uma sensação de reverência e medo. Ela hesitou por um momento, um turbilhão de pensamentos invadindo sua mente. O que aconteceria se ela recitasse as palavras sagradas? Será que estava se rendendo a uma ilusão ou se abrindo para um milagre? Com um coração acelerado, Clara caminhou até o altar, os próprios passos ecoando como batidas de um tambor. Lembrou-se dos recados alarmantes que havia ouvido nas ruas. As pessoas estavam desaparecendo, sussurros sobre um grupo obscuro que se infiltrava nos cultos em busca de almas ingênuas como a dela. Mas, apesar do medo, a esperança se fazia presente. A memória da cura do amigo a impulsionava. Finalmente, com as mãos trêmulas, Clara ergueu a oração diante de si. As palavras, ainda estranhas em seus lábios, começaram a dançar como sombras ao redor dela. A voz que ressoava no templo parecia afirmar sua decisão, como um chamado celestial. Contudo, a cada sílaba pronunciada, uma corrente gelada percorreu sua espinha. Algo estava errado, muito errado. Subitamente, o ar ficou pesado. Um silêncio mortal tomou conta do lugar, e quando Clara terminou a oração, uma onda de energia explodiu. A luz que antes a envolvia tornou-se ofuscante, preenchendo todo o templo com uma intensidade que a fez fechar os olhos. Quando finalmente abriu,
A cena diante dela era apocalíptica. A figura de São Miguel Arcanjo formava-se das sombras, mas algo estava diferente. A armadura que antes refletia luz agora parecia encoberta de uma escuridão ameaçadora. Seus olhos, que deveriam exalar proteção, brilhavam com uma ferocidade perturbadora. Clara sentiu um arrepio profundo, cada fibra de seu ser gritando para que ela fugisse. Mas antes que pudesse dar um passo, a voz de São Miguel ecoou, não mais doce e protetora, mas como um trovão: você ousou invocar meu nome. O desespero tomou conta de Clara. A realidade se torcia ao seu redor. O templo começou a rumar como se estivesse vivo, os ícones sagrados se contorcendo e emitindo sons de dor. Era uma cena de terror, e o altar, antes um símbolo de esperança, transformava-se na porta do inferno. Em meio à calamidade, Clara ouviu gritos e sussurros, mas não eram apenas ecos do templo. Eram vozes de pessoas, conhecidas e desconhecidas, clamando em desespero por ajuda. Ela percebeu que não estava sozinha. O silêncio da cidade, os rumores da seita obscura, tudo aquilo se entrelaçava em um único fio de terror. Seria a oração uma bênção ou uma maldição? Clara precisava descobrir. Ela piscou, tentando se focar, o medo a consumindo, mas uma determinação quase sobrenatural começou a surgir dela. E se eu confrontasse isso? E se buscasse a verdade onde a escuridão se esconde? E ao pensar nisso, um estalo sacudiu o ar, como se um portal estivesse se abrindo. Clara olhou em volta e viu uma sombra avançando em sua direção, imensa e ameaçadora. O que ela faria agora? O que realmente aguardava no outro lado da oração se ela não parasse? Ela estava prestes a descobrir. No momento em que a sombra se aproximou, Clara sentiu suas pernas carregadas de chumbo, como se a própria terra quisesse prendê-la no lugar. Era uma figura alta, com contornos vagos, mas o que mais a assustou foram os olhos. Eles não eram apenas sombrios, pareciam devorar a luz, e a própria esperança. Você me chamou, disse a sombra, a voz imersa em eco e dor. Cada palavra ressoava nos corredores do templo como um grito agonizante. Clara sentiu o estômago revirar, o medo a apertando como um garrote. Lembranças de sua infância, dos contos que escutara sobre demônios e espíritos malignos, invadiram sua mente. Ela havia aberto um portal, e agora o que estava do outro lado desejava passar. O que você quer de mim? A voz de Clara soou mais fraca do que ela pretendia. O ambiente vibrava com uma energia carregada, fazendo suas mãos tremerem e seu coração disparar. Você me trouxe aqui. Sua invocação foi poderosa. Uma alma corajosa, mas também ingênua. Você deseja respostas, mas está disposta a pagar o preço? A sombra gesticulou, e Clara sentiu uma onda de frio passar através de seu corpo. A lembrança dos desaparecimentos assomava à sua mente pessoas que buscavam a verdade e acabaram perdidas para sempre. Eu não quero nada que me custe a alma, Clara respondeu, sua voz mais firme. Mas a incerteza ainda aprimorava cada sílaba. Você não tem escolha. Não agora. Mas posso lhe mostrar o caminho. A sombra se aproximou mais, e algo em seu ser parecia tentador, uma promessa de poder e conhecimento. Clara sentiu sua curiosidade ser puxada, mas o medo gritava em seu coração. Um tremor correu pelo templo, e os ícones ao redor começaram a brilhar em uma iluminação vermelha pulsante. Clara percebeu que havia mais do que apenas a sombra ali, outros espíritos inquietos começaram a se manifestar, suas formas distorcidas e os rostos contorcidos em expressões de sofrimento. Ela olhou para o altar, a oração ainda ecoando em sua mente. O que seria da cidade, se esse ritual continuasse? Se o templo se tornasse um portal para o infortúnio? Eu não posso deixar isso acontecer. O desespero saiu de sua boca como um sussurro fervoroso, uma pergunta retórica cheia de determinação. Então, prove, a sombra desafiou, sua presença se tornando mais densa. Bata de frente com seu medo. Recuse a escuridão. A escolha é sua, se submeter ou lutar. A cidade estava em jogo, mas Clara sabia que se ceder agora poderia ser o fim. Ela precisava fazer uma escolha, e o peso dessa decisão estava além de tudo que já enfrentará. A energia no templo começou a girar, envolvendo-a, puxando-a para o centro do conflito.
As vozes clamando por ajuda se tornaram um coro aterrorizante, e uma tensão elétrica pairava no ar, quase palpável. Clara percebeu que tudo que amava estava à vista de ser engolido. Mas se ela se erguesse, talvez pudesse mudar o curso do destino. "Eu não tenho medo de você!" gritou, embora sua voz vacilasse. Com essa declaração, tudo ao seu redor congelou por um breve momento. Uma fração de tempo que parecia eterna. Um silêncio profundo se estabeleceu, e a sombra pareceu hesitar, dando a Clara a chance de respirar. Então, uma ideia audaciosa surgiu em sua cabeça. "Se eu invocar outros", pensou, "talvez eu possa não lutar sozinha." Mas a sombra balançou a cabeça lentamente, o que a fez hesitar. "Tente, se atrever. Mas lembre-se, cada chamada pode ter um preço." E com isso, a atmosfera mudou novamente, a névoa escura começando a se espessar. Clara precisava agir rápido. "Quem eu chamarei? Como posso unificar as forças em lugar de invocar o terror?" Ela estava prestes a tomar a decisão que poderia mudar tudo, mas seria essa a escolha certa? Uma ideia sufocante e ansiosa invadiu enquanto a sombra se preparava para atacar. Um grito ecoou na distância, uma voz familiar, e assim, Clara percebeu que seu destino estava prestes a se entrelaçar com o de muitos outros, no que poderia ser uma batalha não só por sua vida, mas pela alma da cidade inteira. Com a Shadow fixada nos olhos, Clara fez um movimento decisivo em direção ao altar, disposta a fazer a maior invocação de sua vida. Mas quais forças estavam trazidas à luz e quais consequências viriam com a escolha que estava prestes a fazer? A resposta estava para além do que ela podia imaginar. E a contagem já havia começado. Clara respirou fundo, o cheiro da umidade do templo misturado ao perfume do medo e da antecipação. O grito que ecoara parecia vir de longe, mas agora ressoava em sua mente como um tambor, pulsando e aumentando sua determinação. À medida que caminhava em direção ao altar, cada passo refletia mistura de coragem e desespero. Ela estava disposta a arriscar tudo. As sombras dançavam ao redor dela, e a figura sombria, cada vez mais ameaçadora, se transformava em um espectro de terror. "Convide-os, então", disse a sombra com um sorriso cru, os dentes brancos como garras, "mas não tem ilusões, o preço será alto." Clara não tinha certeza de quais forças encerrava em sua mente, mas sabendo que não poderia enfrentar isso sozinha, começou a murmurar os nomes de pessoas que poderiam ajudá-la. Seu melhor amigo, Rafael, que sempre acreditou em lendas e nunca hesitou em enfrentar o desconhecido. Sua avó, que tinha o poder de acalmar os espíritos inquietos com suas histórias. E quem mais? Clara hesitou. O que mais poderia convocar? Clara! A voz de Rafael cortou o ar denso. Ele estava lá, surgindo frágil e aterrorizado, sua presença como um farol de esperança na escuridão. Seu olhar fazia uma ponte entre o medo e a determinação. Você está bem? Rafael, você não deveria estar aqui. Clara exclamou, tomando um passo em direção ao amigo. Mas os olhos da sombra se fixaram nele, como um animal predador se aproximando de sua presa mais vulnerável. Ah, então a corajosa trouxe um amigo. Que divertido, disse a sombra, seus olhos brilhando em triunfo. Eu não estou com medo de você. Rafael respondeu, olhando desafiadoramente para a sombra. Sua voz poderia não ser tão firme quanto gostaria, mas a centelha de coragem incendiava o ambiente. Precisamos de mais, disse Clara, a urgência em seu tom tentando se igualar ao terror. Precisamos que mais pessoas se juntem a nós. Ao mencionar isso, algo se agitou no coração do templo. Clara, surpresa, começou a sentir uma energia crescente ao seu redor, a energia de pessoas que talvez ainda não estivessem lá, mas certamente sentiam o chamado. Fechou os olhos e imaginou cada uma delas, não como meras vozes, mas como forças que poderiam compor um exército. Com cada nome que murmurava, o peso sobre seus ombros parecia diminuir, mas a sombra a observava, com um sorriso malicioso formado por lábios que não deveriam existir. Não pense que isso vai terminar bem, a sombra advertiu, suas palavras como veneno. Cada nome que você invocar trará um fragmento da sua essência. Dê-me a alma deles, e eu deixarei você viver, ou tente me cercear e apenas um de vocês sairá. Isso não vai acontecer! Clara gritou,
mas a dúvida começava a corromper sua decisão. O peso do que estava se desenrolando se tornava quase insuportável. As vozes da cidade se tornavam um eco distante, mas era como se sua própria voz estivesse entrelaçada àquelas invocações. Cada nome que sussurrava parecia impulsionar a energia, mas Clara sabia que cada invocação forte também poderia levá-los ao perigo. Por favor, não, disse Rafael, seus olhos transparecendo ansiedade e resistência. Clara precisava colocar suas emoções de lado, mas o que ela poderia fazer neste mar de incertezas e trevas? Se você não tiver certeza, não faça isso, era um dilema moral apavorante. Invocar os que amava e colocá-los em risco ou se sacrificar e lutar sozinha. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar, o ar parecia mais espesso. Eu não posso deixar você ficar aqui. Mas vou precisar de todos, ela finalmente respondeu, batendo os olhos com determinação. E nesse instante, uma compreensão se formou, as linhas entre amigos e inimigos se tornavam cada vez mais emaranhadas. As consequências de sua escolha poderiam se desdobrar para além de sua compreensão. A energia se intensificou ao seu redor, uma onda pulsante empurrando Clara para frente. A sombra, percebendo o que estava por acontecer, preparou-se para atacar. Mas Clara estava decidida a prosseguir. Ela ergueu as mãos, com um fio de esperança, começou sua invocação. Ao pronunciar os nomes em um tom elevado, a realidade ao seu redor começou a tremer. As sombras pareciam se agitar enquanto a escuridão a envolvia e as silhuetas de suas invocações dançavam no ar. Clara acenou para o altar, ansiosa para manter a essência de cada um que chamava, mas a sombra não estava disposta a desistir tão facilmente. Você tem certeza de que quer abrir as portas para eles? Você não sabe quem realmente se aproxima. A sombra rugiu, sua voz reverberando como um trovão. Com isso, o chão sob Clara começou a rachar, e o mundo em sua volta se desfez em caos. Quem ela realmente tinha chamado? Quais forças estavam se unindo a ela? O escuro pulsava, e Clara, à beira do abismo, teve uma visão do que poderia acontecer caso não conseguisse se controlar. Agora, Clara! Gritava Rafael, sua voz se perdendo em meio ao clamor. O momento de decisão estava prestes a se concretizar, e Clara, com o coração acelerado e as emoções à flor da pele, se preparou para enfrentar a realidade que se aproximava. O verdadeiro horror ainda estava por vir e, qualquer passo que desse, poderia custar a todos. O que mais estava prestes a ser revelado enquanto invocações se tornavam batalhas numa luta com os próprios fantasmas? Ela não tinha muito tempo para descobrir. A primeira invocação escapuliu dos lábios de Clara como um sussurro perdido em meio ao tumulto. Rafael! Ela não teve certeza se a coragem ou o desespero a guiava, mas a necessidade de unir forças foi mais forte que a lógica. Com o nome dele ecoando no templo, uma luz tênue emanou de seu corpo, misturando-se ao ar turvo que a envolvia. No entanto, com cada nome, um preço parecia se agravar. De repente, as sombras começaram a se contorcer, como serpentes se envolvendo no altar, e a sombra principal riu, sua risada cortante como vidro. Você está chamando por eles, mas eu estou aqui, e sou eu quem decide o que vocês encontrarão ao final deste ritual. Fique longe dele! Clara gritou, sua voz aumentando enquanto ela começava a pronunciá-los em um tom mais firme. Avó, venha a mim! Os olhos de Rafael se arregalaram, e a tensão se espalhou pelo ambiente como uma mágica negativa. Imediatamente, um vento frio soprou através do templo, levando consigo uma névoa que pairava no ar. As figuras começaram a aparecer, uma a uma, cada uma conseguindo se manifestar da escuridão, mas eram apenas sombras do que eram na realidade. Clara prendeu a respiração ao ver a avó, seus contornos nebulosos, mas com uma essência que irradiava amor e conforto. Minha neta, você me chamou? A voz dela, embora distante, trouxe um leve alívio ao coração de Clara. Sim. Precisamos de você. A necessidade dela era clara, mas algo em sua avó fez sua pele se arrepiar. As sombras ao redor começaram a vibrar, como se a presença da matriarca despertasse algo ainda mais profundo. Cuidado, Clara, alertou Rafael, suas mãos tremendo. Não sei se isso é seguro. Então, mais figuras começaram a emergir, mas como miasmas cobertas de dor e desesperança.
Alguns eram conhecidos, outros eram estranhos, mas todos carregavam traumas visíveis. Quem mais você chamou? Bradou a sombra, seu sorriso se alargando à medida que a atmosfera se tornava mais espessa. Parem! Vocês não têm poder sobre nós! Clara gritou, sentindo que ainda tinha chance. Mas seu desafio foi respondido com uma onda de riso malévolo da sombra, que então se lançou adiante, seus contornos se alargando, tentando penetrar na essência de cada ser que ela havia invocado. Os olhos da avó começaram a brilhar em um tom conhecido, aquele que Clara adorava. Mantenha-se firme. Eles não podem nos dominar se estivermos juntos. Mas enquanto as palavras lhe chegavam, Clara sentia a pressão crescer na sua mente, como se cada nome sussurrado estivesse se entrelaçando em um fio de dor. Ela olhou para Rafael, que agora lutava contra as sombras que insistiam em engoli-lo. Abaixe-se! Gritou Clara, sem lutar contra o caos. Com um movimento súbito, ela se lançou para a frente, buscando alinhar todos, seus amigos, suas raízes e o ancestral amor. O altar pulsava, e o poder estava se acumulando. Mas algo a fez hesitar. Lembranças de uma noite em família, histórias contadas pela avó, sussurros de esperança. Clara sentiu seu coração apertar. Eu não posso perder mais ninguém, pensou, enquanto a dúvida assombrava seu coração. Você teme o que você ama, Clara? A sombra perguntou, com uma voz escarninha e sedutora. E se eu dissesse que a fraqueza que você sente é o que ajudará a me libertar? O que você faria? A realidade ao redor dela parecia desmoronar, cada fragmento relutando em permanecer unido. Clara não podia deixar que o medo a dominasse e decidiu. Com um grito de determinação, ela uniu todos que convocou, buscando eliminar as divergências e formar um vínculo. O que quer que a sombra fosse, parecia não mais assustadora ao lado do amor que agora estava convocando. E, de repente, tudo estourou em uma luz ofuscante, quebrando o institucional correspondente a qualquer esperança e trazendo uma onda de calor que cobriu o lugar. Mas antes que a intensidade da luz pudesse ser plenamente compreendida, um grito escalou do abismo. Vocês não sabem o que significa liberdade, crianças. Apenas o início de um verdadeiro tormento. O templo começou a tremer, e a determinação de Clara estava prestes a ser testada. Com a luz se intensificando, ela sentiu que o que estava por vir poderia ser ainda mais aterrorizante do que qualquer coisa enfrentada até agora. Clara, precisamos sair. A voz de Rafael foi engolida pela confusão. O que se sucederia nesse centro de caos? A luta estava apenas começando, e as verdadeiras consequências das escolhas feitas por Clara ainda estavam ameaçando se desvelar. O que será que as portas abertas trariam para eles? A luz cresceu, ofuscante e quase palpável, envolvendo Clara e os outros como um manto de pureza em meio ao caos. Porém, a sombra não estava disposta a ceder. O riso sinistro transformou-se em um grito desafinado, como se a própria escuridão revoltasse-se contra a luminosidade que atravessava o templo. Clara sentiu seu peito apertar. Isso era apenas o começo, ela sabia. Avó! Clara gritou novamente, desesperada. Este lugar é um labirinto da nossa própria criação, Clara. A avó respondeu, sua figura agora mais definida, mas com um ar de urgência, como se o tempo estivesse se esgotando. A luz e a sombra são faces da mesma moeda. Se você não mantiver o foco, tudo isso pode se inverter. As palavras da avó cortaram o ar do templo como um raio, fazendo com que Clara hesitasse. O que isso significava? Nesse instante, o altar emitia uma vibração sutil, uma frequência que ecoava em seus ossos, aumentando a sensação de desconforto. Concentre-se, Clara! Rafael exclamou, puxando-a levemente. Vamos precisar de cada fragmento de energia que você possui. É isso que traz as figuras à vida. Você é o fio que mantém tudo unido. Os rostos familiares ao seu redor começaram a desvanecer, suas expressões se contorcendo em dor. Clara não podia permitir que isso acontecesse. O poder da união que ela invocou estava se esvaindo, e a sombra tomava força. A atmosfera era sufocante, um mar de desespero pulsando em seus corações. Amor, força, união, pensou Clara, decidindo se concentrar apenas nessas palavras.
Esses são os verdadeiros comandos. Ela fechou os olhos, absorvendo a energia ao seu redor, sentindo a pulsação do amor da avó e a força de Rafael em suas veias. As figuras recuperaram momentaneamente seus contornos, como se a luz delas estivesse refletindo de volta. A sombra, por outro lado, rugiu em fúria, sua forma se distorcendo, e Clara sentiu a tensão subir enquanto a escuridão ameaçava engoli-los completamente. Vocês se equivocaram! A sombra gritou, com um eco que reverberava como o trovão. Luz e escuridão não são aliados, mas eternos rivais. Eu sou o destino que vocês jamais poderão evitar. A cada palavra dela, o espaço ao redor parecia estreitar, as paredes de pedra do templo se encurvando, como se quisessem esmagá-los. Clara abriu os olhos novamente, encarando a sombra. A raiva e o medo estavam se transformando em um turbilhão de determinação. Você não manda aqui! Clara afiançou, agora tão firme que não parecia a mesma menina apavorada que havia entrado. Eu estou aqui pela minha avó, por Rafael, por todos que estão sofrendo. A luz é a nossa verdadeira força. A sombra hesitou, como se o latido ressoante da determinação de Clara a tivesse ferido. Rafael, percebendo a hesitação, se posicionou ao lado dela e uniu suas mãos. Estamos juntos nisso, Clara. Vamos mostrar a eles como a luz de verdade pode brilhar. Nesse momento, Clara percebeu que não era apenas ela com o poder. Era todos eles, a avó, Rafael, cada sombra convocada e todos os que amava. Juntos eles estavam reunindo um poder que superava qualquer adversidade. Mais, como um último esforço, a sombra lançou uma onda de escuridão, e uma dor afiada atravessou o coração de Clara. Era como se suas memórias mais felizes se transformassem em sombras do que sempre temeu perder. Uma força opressora começou a puxá-la, um convite sussurrante ao abismo. Lute, Clara! Não deixe que isso a alcance! O grito da avó cortou o ar, imediato e forte. Mas Clara estava balançando, lutando contra visões de perda que explodiam em sua mente como fogos de artifício de desespero. Ela concentrou-se nas memórias mais queridas, nas gargalhadas compartilhadas, nas tardes de sol e nas confidências sussurradas. E quando ela se lançou em direção à luz, gritando os nomes que mais amava, algo incrível ocorreu. Cada sombra começou a brilhar com uma luz interna, uma resistência incerta, mais poderosa. Que esse poder recém-descoberto poderia realizar? A luta estava longe de acabar, mas onde isso os levaria? Clara teve certeza de que a verdade sobre sua conexão e o que estavam a enfrentar ainda estava por vir, um profundo mistério que se desenrolaria conforme a batalha se intensificasse. A luz que emanava de Clara formava um campo radiante, pulsando em uma cadência vibrante. As sombras recuavam, mas não sem resistência. Aquela força que crescia por dentro era quase palpável, cada pulsar um lembrete de amor e coragem. Clara respirou fundo, sentindo a adrenalina correr por suas veias, seu coração quase explodindo enquanto a sombra rugia. Luz e escuridão, pensou rapidamente, as palavras da avó ressoando em sua mente como um mantra. Faces da mesma moeda. Mas o que ela realmente significava com aquilo? A dúvida era como uma sombra querendo se infiltrar na luz que Clara tentava cultivar. A sombra, agora uma mácula crescente, se contorcia com uma fúria que parecia indefinida, um mar de desespero confinado em um só corpo. Clara sentiu que precisava fazer mais. Não era apenas uma batalha para salvar aqueles que amava, mas um embate primordial. O destino de todos, cercado pelo caos do templo, estava em suas mãos. Vamos, Clara! É hora de dar um passo à frente. A voz de Rafael cortou o ar, rompidamente firme. Com um movimento decidido, ele ergueu as mãos, unindo-as à luz centelhante que emanava de Clara, formando um círculo de energia intensa. Os outros sombras ao redor também começaram a se mover. Os rostos familiares, antes um misto de dor e medo, agora refletiam esperanças e um brilho dourado. Era a energia da conexão. Cada um estava ali, renascendo através das memórias que Clara havia evocado. Mas a sombra, enfurecida, lançou-se com um ataque devastador, uma onda de escuridão que rugia como um dragão. Resistam! Clara gritou, a voz tremendo, mas cheia de determinação. E então, a luz que se formava ao seu redor começou a se expandir,
como um holograma palpável, cada memória repleta de afeto transformando-se em barreira contra a escuridão opressora. No entanto, a sombra não estava disposta a ceder tão facilmente. Ela atacou com uma força brutal. Clara começou a sentir sua energia diminuindo, como se cada vez que a sombra se aproximasse, uma parte dela se dissipasse. Um nó se formou em seu peito à medida que a escuridão se arrastava, infectando suas memórias com imagens distorcidas e dolorosas. Lutem! Se concentrem! Orientou a avó, a força dela ecoando em torno. A luz só prevalece se todos estiverem conectados. Lembrem-se do que os une, do que os faz lutar. E ali, em meio à batalha, Clara lembrou de uma história contada pela avó sobre um guerreiro em tempos antigos. Ele havia enfrentado um ser de sombra, mas havia vencido usando a força do amor. Clara precisava ser o mesmo um guerreiro da luz. Era a hora. Com um movimento robusto, Clara respirou fundo e, trazendo suas mãos à frente, deixou a luz fluir através dela em um impulso magnificente. Eu sou luz. Eu sou o amor. Eu sou todos vocês. Ela gritou, sua voz ressoando como um trovão poderoso que dançava entre as paredes do templo. A onda de claridade que se formou era hipnotizante, não só se expandindo, mas também formando figuras das memórias que Clara acreditava estarem perdidas. Fantasmas sorridentes apareceram, cada rosto um fragmento de sua história. E ela viu seus entes queridos de pé, lado a lado, nutrindo-a com mais amor e força. Isso pode funcionar, Rafael murmurou, surpreso, mas sem hesitar, pronta para canalizar sua energia junto à de Clara. Mas a sombra não estava disposta a entregar a vitória tão facilmente. Agora agachada, erguendo suas garras retorcidas, ela se lançou na direção de Clara. Um raio negro de desespero e raiva. Um impacto sônico preencheu o templo quando a luz e a sombra colidiram, reverberando por todo o lugar. Clara sentiu a força de tudo que amava se intensificando à sua volta, cada figura se tornando parte da energia coletiva que fervia como lava. Mas, no entanto, Clara percebeu uma verdade angustiante no fundo de sua mente. Se a luz e a sombra eram realmente faces da mesma moeda, era possível que a vitória ou a derrota dependessem de uma escolha ainda não feita. O que seu coração realmente desejava? O templo estremeceu com a força do confronto, e, no meio de toda essa disputa, uma verdade estrondosa estava prestes a ser revelada. Qualquer que fosse essa verdade, não havia como voltar atrás. E assim, um silêncio pesado invadiu o ar, enquanto todos os olhos se voltavam para Clara, esperando que ela decidisse o próximo passo. O que fazer quando a batalha é apenas o começo? O que se aproxima neste labirinto da criação? O impacto da colisão foi como o som de 1000 tempestades, ecoando por cada canto do templo. Os cristais pareciam vibrar sob a pressão, suas superfícies refletindo a batalha entre luz e escuridão. Clara estava no centro daquele caos, sentindo todas as emoções à flor da pele. O medo, a coragem, a dúvida e a esperança se entrelaçavam em um turbilhão dentro dela. A sombra, agora contraída em uma forma grotesca, parecia se contorcer, sua fúria tornando-se quase palpável. Clara podia sentir a raiva daquele ser sombrio, um eco do desespero que se conectava diretamente com suas próprias inseguranças. Por que você está fazendo isso? Ela gritou, sua voz carregada de emoção. Quem você realmente é? Nesse momento, a sombra hesitou. As garras retorcidas pararam por um segundo, o que fez Clara acreditar que poderia haver algo mais ali, algo que ela não tinha visto ainda. Então, as lembranças de sua avó voltaram a inundar sua mente. Cada sombra tem uma história, um passado. Não lute apenas contra ela, tente entender. Inspirada, Clara fechou os olhos por um instante, dono de si imersa em meio à luz que ardia ao seu redor. Ela se lembrou de cada momento significativo de sua vida, dos sorrisos e das risadas, da conexão com sua família e amigos. Agora, ela tinha que transformar essa energia em uma ponte de empatia. Eu não vou lutar com você, declarou, a voz firme e clara. Vou te conhecer. Rafael, perplexo, olhou para Clara, um brilho de esperança iluminando seus olhos. Ele viu a determinação dela crescer. Era como se uma nova luz se formasse ao seu redor, irradiando calor e amor. Os outros ao redor começaram a sentir, também, a atmosfera se transformar.
Os sentimentos confusos foram substituídos por um entendimento coletivo. A sombra hesitou mais uma vez. Um sussurro saiu de sua forma nebulosa, uma fragilidade inexplicável invadindo o cenário. Clara, com o coração acelerado, continuou: se você tem dor, me mostre. Se você se perdeu, eu vou te ajudar a se encontrar novamente. A forma sombria se contraiu e, por um breve instante, uma visão confusa atravessou o ar. Clara viu uma criança, perdida, sozinha em um vasto espaço escuro. A imagem era crua, poderosa. A sombra não era apenas destruição, era um eco de dor que clamava por ajuda. O tecido da realidade parecia se esticar e puxar à medida que Clara e a sombra trocavam impressões. Ela compreendeu que não podia apenas derrotar essa escuridão, ela precisava resgatar o que havia sido perdido. Não somos diferentes, você e eu. Eu também conheço a dor. Clara falou, agora com uma voz suave, como um sussurro acolhedor. As feições da sombra começaram a se moldar, quase como se um rosto se formasse a partir da escuridão. Clara viu um olhar de desespero, uma conexão direta com suas emoções. O templo pulsava, o som do ambiente se tornava uma melodia que ressoava no espaço. Mas a transformação não ocorria sem resistência. Novas garras se erguiam, a sombra lutava para manter sua forma familiar. O horror daquela luta tomou conta de cada um que ali estava, cada um forçado a encarar o seu próprio lado sombrio. A luz e a sombra eram, de fato, faces da mesma moeda, e a batalha dentro de cada um se intensificava. É hora de fazer uma escolha. Ecoou a voz da avó de Clara, um eco de determinação que atravessou o espaço. Uma pressão crescente inundou o templo, fazendo as paredes parecerem que iam desabar. Clara olhou para seus amigos e familiares, sentindo a energia vibrando dentro deles, e perguntou a si mesma, o que devemos sacrificar para que a luz prevaleça? Será que posso salvá-la? Nesse momento crucial, a sombra respondeu, você acha que pode me salvar, Clara? Olhe para a escuridão que existe em você também. Um turbilhão de emoções tomou conta. Clara sentiu angústia, estava a um passo de entender que essa batalha não era só sobre vencer, mas sobre redescobrir o mais profundo de sua essência. O que mais poderia ser revelado se ela baixasse a guarda? O que poderia acontecer se ela aceitasse não apenas a luz, mas a escuridão que a compunha? Um silêncio mortal pairava, e agora, o que Clara decidiria poderia tanto trazer a salvação quanto a ruína. De súbito, o templo tremeu, e a verdadeira natureza do conflito surgiu, pulsando como individualidade manifestada. O que estava prestes a ser revelado, no entanto, não era apenas uma verdade sobre o inimigo, mas algo muito mais profundo, sobre ela mesma. O que mais a aguardava naquela sala enegrecida e iluminada? Clara estava perdida em sua própria mente, a confusão se misturando com uma profunda sensação de desespero. O que eu sou? Sussurrou para si mesma, o peso da pergunta quase a esmagando. As paredes do templo pareciam pulsar ao seu redor, como se o ambiente estivesse absorvendo suas dúvidas e medos. A sombra reagiu a esse momento, sua forma retorcida se contorcendo, como se estivesse ouvindo cada pensamento que saía do coração de Clara. Então, em um movimento súbito, Clara abriu os olhos, determinada a buscar a verdade. Você não é apenas a minha escuridão, falou, a voz firme, mas carregada de emoção. Você é uma parte de mim, uma parte que precisa de amor e compreensão. Nesse momento, a sombra paralisou. Talvez fosse a primeira vez que alguém se dirigia a ela com empatia genuína. O silêncio se instalou novamente, e os presentes ao redor de Clara começaram a sentir um vibrar sutil no ar, um chamado quase místico. Rafael, ao seu lado, fez um movimento hesitante, inchando o peito e parecendo avaliar as palavras de Clara. A tensão era palpável, todos presentes estavam à beira de algo monumental, um entendimento que poderia mudar a dinâmica daquela batalha. Mas antes que qualquer um ali conseguisse reagir, a sombra respondeu, sua voz ecoando em um tom baixo e profundo, um eco carregado de dor. Você não sabe o que é viver no escuro. Você não sabe a solidão avassaladora, a traição da luz que só ilumina o que quer. Cada palavra era um golpe de tristeza, e Clara sentiu um nó se formando em sua garganta. Me mostre! Disse ela, os olhos fixos na escuridão contorcida à sua frente.
Me mostre o que você viu, a dor que você carrega. E, como num movimento coreografado, a sombra começou a se dissipar, revelando flashes de uma vida que não era dela. Clara viu visões de um passado sombrio, uma criança que não brincava sob a luz do sol, mas que andava entre as sombras, sem um lar, sem amor, movendo-se apenas para sobreviver. Era a representação da dor que todos carregavam, uma verdade triste que atravessava gerações. Seu coração se apertou ao perceber que, de certa forma, ela entendia aquela dor. Era mesmo a sensação de se sentir deslocada, de ser julgada e não aceita, de estar presa em um ciclo de inseguranças. O que a sombra vivia não era tão diferente do que muitos na sala já haviam experimentado. E assim, o arrependimento começou a se formar na mente de Clara, moldando sua verdadeira percepção da luta. Você não precisa carregar isso sozinha. A voz de Clara ficou mais alta, um grito de sufoco pela possibilidade de redenção. Juntos, podemos transformar a dor em algo belo. Deixe-me ajudar a libertá-la. A sombra hesitou, seus contornos parecendo vacilar. Os cristais do templo começaram a brilhar mais intensamente, refletindo a luta interna que se desenrolava. Mas o tempo estava se esgotando. Clara sabia que cada segundo que passava era uma oportunidade perdida, um risco maior para sua vida e de todos ao seu redor. Rafael, percebendo a intensidade do momento, deu um passo à frente. Eu também sinto a dor, a solidão. Estamos aqui para você. Ninguém deve enfrentar isso sozinho. Aquilo parecia uma fagulha. Outros começaram a se unir, formando uma linha de apoio, cada um compartilhando pequenos fragmentos de suas próprias batalhas. As histórias, os medos e as vitórias começaram a preencher o ar, criando um tecido de humanidade. Vamos nos unir, disse Clara, olhando fixamente para a sombra. Não lutaremos mais. Juntos, transformaremos essa dor em luz. Mas, no mesmo instante, a sombra deu um grito lancinante, uma explosão de energia que fez o templo tremer. Clara e os outros foram empurrados para trás, as paredes do templo parecendo querer se fechar ao redor deles, formando um labirinto de escuridão. Vocês não entendem! Rugiu a sombra, agora se expandindo em um turbilhão de raiva e angústia. Não se pode libertar o que está preso sem antes quebrar. Todos sentiram a verdade naquelas palavras. Cada um tinha algo a lutar, algo a quebrar dentro de si. O que Clara e os outros podiam fazer? Quando foi que a última esperança se transformou em um pesadelo? E, no auge do desespero, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O templo pulsava, e a luz e a escuridão estavam em um embate agonizante. Que sacrifício teria que ser feito? O que cada um estava disposto a perder para finalmente quebrar as correntes que os prendiam? Clara respirou fundo, pronta para enfrentar o que estava por vir. O que ela não sabia era que o próximo instante poderia mudar tudo. O que aconteceria quando a parede da dor fosse finalmente derrubada? E quem se revelaria no processo? Clara sentia o tremor sob seus pés. O templo, uma estrutura que antes parecia um refúgio, agora era um campo de batalha. As paredes vibravam, e a sombra diante dela se contorcia, uma tempestade de fúria e dor. O grito ressoava no ar, misturado com as vozes de seus amigos que a encorajavam a lutar. Mas a luta estava mudando, não era apenas uma batalha física. Era uma luta interna, uma jornada para reconhecer e acolher não só a luz, mas também as sombras de cada um. Juntos, transformaremos essa dor em luz. Clara gritou, as palavras ecoando como um mantra coletivo. E, em um movimento quase mágico, ela percebeu que algo estava acontecendo. As figuras de seus entes queridos começaram a se conectar com a sombra, formando uma rede de luz ao redor dela, como uma auréola brilhante que pulsava com a energia do amor e da compreensão. A sombra hesitou, e isso foi o suficiente para Clara sentir que estavam perto de uma virada. O momento era intenso, e as energias se entrelaçavam. Ela olhou ao redor, vendo Rafael segurando a mão de sua avó, ambos com expressões de esperança e força. Clara sabia que cada um deles carregava sua própria dor, suas próprias cicatrizes que precisavam ser atendidas. Vamos nos unir e compartilhar nossas histórias. Clara exclamou, sua voz vibrante,
como um canto que atravessava as trevas. Um por um, eles começaram a falar, suas vozes se entrelaçando numa sinfonia de experiências. Rafael começou, contando sobre os desafios que enfrentou ao longo da vida, momentos de perda e superação. Seguiram-se as palavras da avó, soando como um bálsamo, trazendo exemplos de coragem e amor que sustentaram sua família por gerações. Cada história era um tijolo na construção da luz que cercava a sombra. Clara percebeu que suas próprias memórias agora se juntavam àquelas contadas. Momentos de alegria e tristeza, conquistas e fracassos, tudo se fundia em um mosaicão de vida. Era prova de que mesmo na escuridão, havia amor e compaixão. Cada palavra era um passo em direção à redenção. A sombra começou a vacilar, sua forma distorcida hesitando diante da luz crescente. Sem saber o que aconteceria, Clara decidiu dar o próximo passo, sua voz firme. Você não precisa ser apenas dor. Você pode ser luz também. Nós sabemos que existe sofrimento, e queremos ajudar você a encontrar a paz. A sombra parou, e algo sutil mudou na atmosfera. Clara viu uma mudança, um brilho tênue começou a emanar dela. Sentiu um calor, não só vindo de seus amigos, mas também da própria sombra. Era o primeiro sinal de vulnerabilidade. A raiva começava a se transformar em algo mais gentil. A dor nos uniu. Rafael gritou, unindo os braços na altura de Clara, num gesto amistoso. Estamos aqui para você. Unimos nossas vozes, nossos corações. Não tenha medo. As sombras ao redor deles começaram a se dissipar, revelando fragmentos de luz que pareciam dançar no ar. Era como se as memórias de coragem dos que ali estavam vivificassem o ambiente, apagando a escuridão. Clara olhou para a sombra e viu que sua forma estava se transformando lentamente, detalhes de sua história começando a surgir de dentro dela. Deixe-nos ajudar você a encontrar o caminho de volta, Clara disse, sua voz agora carregada de ternura e empatia. Todos nós sabemos o que é estar perdido. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Nesse momento crucial, a sombra hesitou. Uma lágrima escura deslizou pelo seu rosto contorcido, e a energia pesada no templo começou a se dissipar em suavidade. Era uma beleza trágica observar. Clara sentia que estava no limiar de algo grandioso, algo que poderia transformar não só a sombra, mas todos ali. Com uma última explosão de coragem, ela se lançou mais perto, envolvendo a sombra em um abraço acolhedor. E, no instante em que suas essências se tocaram, Clara sentiu uma onda de calor. Ela não estava apenas face a face com a dor, ela estava se conectando à essência da sombra, sentindo o peso dos anos de sofrimento. Eu te vejo, sussurrou Clara, e eu estou aqui. Com essas palavras, a sombra desmoronou em um brilho radiante, não em uma explosão de dor, mas em liberação. O templo iluminou-se, refletindo a transformação que estava acontecendo. Clara sentiu as energias convergirem, a dor se dissipando em um manto de luz suave. Por fim, o templo se tornou um espaço de paz. Quando a magia da transformação se estabeleceu, a sombra havia desaparecido, mas não sem deixar um resquício de luz. Clara olhou para seus amigos, para a avó e para Rafael, e sentiu o amor pulsando forte entre eles, como uma corrente indestrutível. Fizemos isso juntos, disse Rafael, um sorriso radiante no rosto. A luz não poderia prevalecer sozinha. Sim, Clara respondeu, o coração cheio de gratidão. Confrontamos não apenas as sombras lá fora, mas as que existem dentro de nós. O templo agora era um símbolo de união e redenção, um lugar onde a dor foi transformada em esperança. Clara sabia que a batalha contra as sombras nunca terminaria, mas agora tinha um novo entendimento. Puderam transformar a dor em luz. E, com isso, um novo capítulo estava prestes a começar em suas vidas. Enquanto saíam do templo, o céu acima branqueiro, as estrelas irradiavam a força da luz recém-descoberta. Eles compreendiam, mais do que nunca, que a verdadeira jornada estava sempre ligada ao amor, à união e à coragem de enfrentar cada sombra, juntos. Então, se você também se sentiu tocado nesta jornada e quer mais histórias que inspirem você a lutar pela luz nas sombras, se inscreva imediatamente no canal. Você não vai querer perder as próximas histórias exclusivas que trarão esperança e coragem para a sua vida. E hey, deixe um like agora.
Isso alimenta o algoritmo e ajuda a espalhar a mensagem que todos precisamos ouvir. Comente suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro saber o que você pensa. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como a luz pode vencer até as sombras mais profundas. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa linda jornada.